Nesse mundo, todo mundo tem problemas. Eu tenho o meu, você também tem o seu. O meu problema, Deus vai resolver por mim. Me ajude em oração e eu vou orar por ti. O meu problema, Deus vai resolver por mim. Me ajude em oração e eu vou orar por ti. O meu problema, Deus vai resolver por mim. Me ajude em oração e eu vou orar por ti. Se é difícil, solução em teu problema, porém existe quem o possa resolver. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, sois bem-vindos, queridos irmãos, a mais um quadro Vivendo a Palavra, para nós prosseguirmos a leitura da Palavra do Senhor. Hoje estamos chegando a Deuteronômio capítulo 20. Abra então a sua Bíblia para juntos lermos mais esse capítulo da Palavra de Deus. Deuteronômio 20, versículo 1. Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Verso 2. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Verso 3. E dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Verso 4. Pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Verso 5. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Verso 6. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. Verso 7. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Verso 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Verso 9. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então se designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Verso 10. Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. Verso 11. E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Verso 12. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. Verso 13. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. Verso 14. Salvo as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Verso 15. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Verso 16. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança,
Nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Verso 17. Antes destruí-las-ás totalmente, aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos ferezeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Verso 18. Para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Verso 19. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Verso 20. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que esta seja derribada. Em Jesus me refugi, nada tenho a temer. Quando estou a naufragar, Ele vem me socorrer. Se o mal se aproxima, Ele me protegerá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sempre avante vou contente, descansando no Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo 20 aqui de Deuteronômio. Para a nossa meditação, eu quero reler o versículo 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Vou gozar eternamente na celeste habitação, e no dia mais penoso Jesus força me dará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo, Moisés fala ao povo a respeito das guerras que eles iriam travar quando começasse a invasão de Canaã. Israel iria enfrentar exércitos muito poderosos, muito mais fortes que eles. Moisés, então, os tranquiliza da parte de Deus, mostrando-lhes que Deus iria pelejar por eles. Por isso a vitória era certa, eles não precisavam temer. Amados irmãos, este mundo em que vivemos é um campo de batalha espiritual para o cristão. Nossos inimigos são terríveis e poderosos. São eles o diabo, o mundo e o pecado. Com nossas próprias forças, jamais venceríamos esses inimigos. Seríamos com certeza destruídos. Mas, meus amados irmãos, a promessa que Deus fez a Israel de que estaria com eles, pelejaria ao lado deles e por eles, é a mesma promessa que Deus faz a nós. Mateus 28, versículo 20, o Senhor nos prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em 2 Coríntios 10, versículo 4, a palavra de Deus nos diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Queridos irmãos, Deus nos deu o Espírito Santo, o qual mora em nós e batalha dentro de nós contra as obras da nossa carne, contra o pecado.
Para nós vencermos o mundo, Deus nos dá a fé. 1 de João 5, versículos 4 e 5. Quanto à nossa guerra contra o diabo, Deus nos deu a palavra, a Bíblia Sagrada, que é a nossa arma de ataque. Efésios 6 e 17. Jesus venceu o diabo no deserto fazendo uso justamente dessa arma, a palavra de Deus. Mateus 4, versículo 1 a seguir. Outra arma para vencermos ao inimigo é a resistência, ou seja, não fugir dele, mas ficar firme em nossa posição. Tiago 4 e 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados irmãos, enquanto estivermos nessa terra, estaremos sempre em guerra contra esses inimigos espirituais. A nossa vitória é certa se dependermos de Deus e fizermos uso das armas que Ele nos dá. Termino citando 2 versos para fortalecer ainda mais a sua fé. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8 e 37. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, tome posse da sua vitória. Vença o diabo, vença o mundo, vença o pecado nesse dia e todos os demais da sua caminhada até o dia final. Pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus para nós nesse dia é: não tenha medo, eu estou contigo, por isso você já é mais do que vencedor. Aleluia. Tua graça, eu quero tocar só a tua orla, eu quero tocar onde o filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, apenas um toque. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, nos unimos em oração diante de Ti, para Te agradecermos, Senhor, por mais esse capítulo da Tua Palavra que acabamos de ler e por essa mensagem que o Senhor traz ao nosso coração, Senhor, tranquilizando a nossa alma, confortando o nosso coração de que nós somos mais do que vencedores. Nesse dia, nesta hora, Senhor, ministra paz, conforto e fé no coração do Teu filho e da Tua filha, Senhor, que está aí nessa batalha, nessa peleja, no lar, na família, no emprego. Senhor, essa luta contra essa enfermidade. Deus, coloca paz no coração do Teu filho e da Tua filha, pois nesse dia o Senhor está falando com ele e com ela, Senhor, que eles já são mais do que vencedores. Pai, por isso nós Te celebramos, por isso nós já Te glorificamos, Senhor, porque nós já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, em Tua presença, humilde chego aqui, pedindo com confiança a fé que me leva a Ti. Vem, meu Senhor, minha fé com poder sustentar. Muito bem, meus amados irmãos. Estamos então chegando ao final do nosso quadro nesse dia.
pela graça e bondade do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando juntamente com a sua família. Que Deus lhe conceda um dia de vitória na presença do Senhor. Aguardo você amanhã para lermos o capítulo 21. Fique firme no seu propósito. Eu tenho certeza que tem valido a pena e Deus ainda tem muito, mas muito a falar aos nossos corações. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Pra vencer as lutas aqui